Noite, todos os seguidores do canal. Estaremos em breve iniciando a nossa sexta live, onde abordaremos duas temáticas, tá? A primeira, vamos fazer uma breve revisão da quinta live, onde nós falamos sobre os efeitos do biofeedback, no caso de câncer e depressão, a questão do sono, né, pacientes com câncer, e hoje previsto o efeito de treinamento com biofeedback sobre o estresse e a ansiedade, também uma meta-análise, né? Pois bem, nós vamos repetir um pouco, fazer um rápido apanhado, em razão nós temos tido um problema e não ter sido possível deixar gravado, então, a nossa quinta live. Boa noite, Maria Elise, obrigado pela presença. Minha filha, sempre presente. Vou esperar até às 19 horas e 5 minutos, horário de Mato Grosso, 20 horas e 5 minutos, horário de Brasília. Estaremos dando início, então, ao que pensamos para o dia de hoje. Só os ajustes. Algumas partes nós temos que ler dos resultados apresentados aí nos artigos que debatemos aqui com os senhores. Pergunto, estão conseguindo me ouvir bem? A imagem está aparecendo corretamente? Boa noite, doutora Maria Cristina, sempre presente. A doutora Maria Cristina é nossa sócia aqui na Mensana em Corpore Sano e também é minha esposa. Já na hora. As abordagens do dia de hoje. Obrigado, feedback, hein? A imagem está virada de lado, era uma dúvida que eu tinha. Agora ficou correto? Vamos ver se nós conseguimos prender esse material aqui. Era uma dúvida que eu estava tendo. Ai. Ok. Tá certo. Nós estávamos gravando de lado, o suporte estava melhor, mas não tinha a certeza se a imagem estava aparecendo aí de lado. Bem, são agora 20 horas e 5 minutos, horário de Brasília, 19 horas e 5 minutos, horário de Mato Grosso. Como eu havia comentado, nós vamos agora fazer uma rápida retomada no que abordamos na live de terça-feira, que não pôde ficar gravada, e aconteceram alguns pedidos
nós estaremos apenas fazendo esse repasse. Então, Rassu e outros, no ano de 2020, fizeram a publicação de um estudo randomizado, ou seja, um estudo aleatório, sobre o seguinte tema: eficácia a curto prazo do biofeedback da variabilidade de frequência cardíaca domiciliar sobre perturbação do sono em pacientes com câncer incurável. Um estudo randomizado. Foi dentro da área de medicina psicossomática da Universidade Médica de Kansai, distrito de Hirakata, Osaka, Japão. Lá que foi apresentado esse estudo. Os autores apontam que, como objetivo, os cuidados paliativos precoces supostamente contribuem para a qualidade de vida, melhorando as habilidades de enfrentamento em pacientes com câncer. Ou seja, cuidados paliativos, já não há mais a expectativa nem perspectiva naquele momento de uma cura para o câncer do paciente. Estará então trabalhando a área de saúde no que é denominado como medicina paliativa, ou seja, aplicação de metodologias que visam a melhora na qualidade de vida naquele paciente que já se apresenta como paciente terminal. Boa noite, Jussara. Muito obrigado pela presença. Pelo aquele paciente que já se demonstra aí como um paciente terminal, não há mais recursos naquele momento. Então, os objetivos dos autores foram: o primeiro, construir um sistema de autoenfrentamento que possibilite a realização de uma sessão de biofeedback de variabilidade cardíaca domiciliar, ou seja, em home care, fora do ambiente hospitalar, com respiração ressonante. O que quer dizer isso? O controle, a modulação do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, que vão influenciar diretamente no sono, na qualidade do sono do paciente, pudesse ser feito então através da respiração a 1 para 1, como nós costumamos dizer, em pacientes com distúrbio do sono, e adquirir suas técnicas já no início, ou seja, já de imediato esse paciente pudesse já adquirir as técnicas e examinar a sua eficácia e viabilidade a curto prazo. Então, o que é que se buscava? Buscar os pesquisadores, ver se era possível, em termos domiciliar, passar para um paciente terminal uma técnica e se ele poderia ter esse resultado positivo com relação ao sono de forma imediata. Os métodos adotados foi um estudo, segundo os autores, um estudo randomizado, ou seja, a escolha dos participantes foi aleatória, dentro de determinados critérios, lógico, de inclusão e exclusão, mas sem conhecimento dos pesquisandos, de rótulo aberto, ou seja, uma vez estando ali pertencente a um grupo, não foi escondido qual é o tratamento que um estava recebendo e o outro, e comparativo, que buscou-se, então, verificar, comparando-se, lógico, o resultado dos dois grupos, normalmente um grupo controle e um grupo experimento. Foi realizado na presença, um grupo, ou na ausência de aparelho de biofeedback de HRV doméstico, com respiração ressonante. Nós utilizamos aqui esse equipamento, mais uma vez esqueci de pegar, deixa eu apanhar. Nós utilizamos aqui em nossa clínica o Cardio Motion, né, que é um Cardio Motion Home,
que é um biofeedback de variabilidade de frequência cardíaca, com respiração ressonante e que pode ser utilizado em casa. Você instala no computador e depois você vai conectar. Esse aqui é o biofeedback propriamente dito. Ele foi desenvolvido pela USP, né, numa incubadora de uma empresa chamada NPD na USP, e nós utilizamos com exclusividade aqui no Centro-Oeste. Pode ser transportado, instalado, é pequenininho, né, na residência, por isso que é o home. Existem outros modelos de biofeedback, que são maiores, alguns têm que ser somente para pesquisa. Mas o caso específico, os pesquisadores buscaram um modelo desse porque havia aquele objetivo 1, saber se o paciente poderia adquirir a técnica imediatamente, e o objetivo 2, se ela seria eficaz a curto prazo. Qual foi o momento que foi aplicado? Antes de dormir, pelo próprio paciente. Foram selecionados 50 pacientes com câncer incurável, com distúrbio de sono, submetidos a uma prática hospitalar de biofeedback de HRV com respiração ressonante. O paciente que está acometido do câncer, ele acaba tendo alterações no seu sono em função da própria medicação, da dor que provavelmente esse paciente está sentindo, que vai apresentar a ele um quadro de depressão do longo tratamento, ansiedade e aí os distúrbios do sono, ok? Por isso que foram escolhidos os pacientes disso dentro de uma medicina paliativa de melhoria da qualidade de vida desse paciente que já é considerado incurável naquele momento. O ponto final primário foi a taxa de mudança na eficiência do sono por 10 a 14 dias. E foi utilizado, foi desenvolvido, esse estudo foi feito no Japão, então foi utilizada a versão japonesa do Pittsburgh Sleep Quality Index, que é um indicador subjetivo, PSQI, tem a versão validada aqui para o Brasil, em que o próprio paciente vai, então, estar marcando determinadas perguntas, e ele vai dando as suas respostas e vai gerar uma pontuação. Isso aí vai sendo medido dentro da pesquisa, dentro dos próprios critérios da pesquisa, mas ele é eminentemente subjetivo. E os parâmetros de sono de actigrafia, que são indicadores objetivos. O que esse segundo indicador faz? O nosso sono, ele sofre influência direta do ritmo circadiano. O que é isso? É o ritmo de noite, dia, escuridão, luz. Então, durante 30 dias, dentro de critérios já não subjetivos, que nem é o PSQI, mas critérios objetivos, se irá observar a melhoria ou não do sono, quanto à sua qualidade, quanto ao seu período de latência. Tá? Então, foram utilizadas essas duas versões para avaliação do sono, segundo os pesquisadores. Quais os resultados que eles encontraram? A taxa de conclusão e taxa de implementação do grupo de biofeedback de HRV. Lembra que eu falei que o N, ou seja, total de participantes, eram 50 em 2 grupos com biofeedback, um N de 25. Em domicílio foram de 96% para a conclusão e 91,4% para a implementação. Este grupo apresentou uma melhora significativa na eficiência do sono, na duração do sono, bem como no componente de baixa frequência de variabilidade de frequência cardíaca.
Para quem nos acompanha aqui no canal, nós já comentamos que essa variabilidade de frequência cardíaca, que é medida entre um batimento RR. Na espícula RR do batimento, nós saberemos quantos batimentos por minuto acontecem. E o tempo, que nunca é igual entre um batimento e outro, quanto mais variável for isso, quanto o desvio padrão for maior, melhor a saúde do paciente. Então foi detectado que nesse componente de baixa frequência, de baixa variabilidade, há uma melhora. O único quesito que não melhorou, que piorou, porém não de forma significativa, isso quer dizer o quê? Não dependeu do biofeedback. Acontece dentro dos grupos, entre os grupos e dentro do grupo, foi a latência do sono. O que é a latência do sono? É aquele intervalo entre o momento que você fecha os olhos e decide, agora eu vou dormir, e o momento que você realmente adormece, em média 30 minutos. Houve uma piora, porém, essa diferença não foi significativa, ou seja, não apareceu tanto num grupo quanto no outro, não pode ser considerado como sendo por intervenção ou não do biofeedback. O que concluíram os pesquisadores? Uma prática caseira de biofeedback, de variabilidade de frequência cardíaca com respiração ressonante, possibilitou adquirir suas técnicas já no início e melhorar o sono e a função autônoma do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Portanto, segundo os autores, nosso estudo mostrou alta eficácia e viabilidade de curto prazo necessárias para um sistema de autoenfrentamento. Quando os pacientes aqui chegam para tratar de uma série de situações de traumas, de estresse, de ansiedade, de mitigação de dor, que são as especialidades de nossa clínica, que chegam normalmente encaminhados pelo Dr. Rafael, que é médico especializando em medicina paliativa no Albert Einstein. Eles chegam a nós iremos trabalhar se esse estresse, se essa ansiedade, depressão é fundo de algum trauma, e sendo fundo de algum trauma que possa ser ressignificado, nós faremos isso, essa ressignificação. E, suplementarmente, utilizamos o biofeedback de HRV para a questão de modulação da função autônoma do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, que vai gerar melhoria na qualidade de vida do paciente. Além de poder verificar se o efeito hipnose naquele trauma que foi ressignificado está acontecendo realmente. É um caráter objetivo em que nós vamos agregar ao tratamento. Então ficou que o biofeedback é viável, é possível e é interessante ser feito enquanto melhoria do sono. De uma forma geral, nós temos pesquisas que falam em outros casos, né? Nós já falamos aqui melhoria do sono na depressão, o feedback funciona de igual forma. Pode ser feita ali essa melhoria com bastante tranquilidade através da modulação do sistema nervoso autônomo. E no caso concreto do estudo aqui apresentado, que versa sobre pacientes terminais, pacientes com câncer incurável, dentro de uma boa prática para a medicina paliativa que busca a qualidade de vida. Foi esse o nosso encontro da terça-feira, né, que nós
apresentamos o artigo de eficácia a curto prazo do biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca domiciliar com respiração sob perturbação do sono em pacientes com câncer incurável, um estudo randomizado feito na área de medicina psicossomática da Universidade Médica de Kansai, em Hirakata, Osaka, Japão, publicado pelo Dr. Hasu e outros colaboradores no ano de 2020. Essa temática, infelizmente, não ficou gravada, por isso que nós a repetimos. Espero que tenham ficado satisfeitos. Agora nós vamos entrar no que nós pensamos para o dia de hoje. Uma outra análise, uma meta-análise, uma análise grande, bem sobre resultados, tá? Que já aconteceram. O artigo é uma meta-análise de Goes e colaboradores, também ela foi publicada na Psycho Medicine em 2017 e tem o seguinte título: os efeitos do treinamento com o biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca sobre o estresse e a ansiedade, uma meta-análise. Então, como eu falei no início, a especialidade de nossa clínica, apesar de atendermos uma gama de pacientes que ou chegam vindos pelo Dr. Rafael ou nos procuram diretamente, mas sempre em parceria com o mesmo. A nossa especialidade é ansiedade, depressão, dor e emagrecimento. Nós buscamos sempre essa melhoria da qualidade de vida. Nós não tratamos, isso aí é muito importante, para você que está buscando o auxílio de hipnoterapeuta. Hipnoterapia não trata transtorno de personalidade. Então, o paciente que chega até nós com um diagnóstico fechado de transtorno de personalidade, se vier diretamente para nós, nós encaminhamos ao Dr. Rafael. E chegando diretamente a ele, nem vem para nós, porque a hipnose não detém esse domínio. Transtorno de personalidade, o caminho é psiquiatria, medicina psiquiátrica, porque haverá necessidade de ser feita a prescrição e a administração de medicamentos. Ou seja, é um ato médico. O hipnoterapeuta não interrompe e nem prescreve medicação. Nós tratamos trauma específico, ok? Então, quando chega para nós esses casos de ansiedade, depressão, dor, muitas vezes acumulados, de forma acumulativa. Boa noite, doutor Fabrício, muito obrigado pela presença. Nós então estaremos tratando. E o artigo de hoje vai estar falando sobre estresse, o estresse e a ansiedade. Para quem já nos acompanhou, algum tempo atrás a gente já fez essa arguição. O nosso organismo, e eu me lembro bem de uma aula do professor Fabrício, que falava sobre homeostase. O nosso organismo, ele tende a buscar uma situação de equilíbrio. Isso que é a homeostase. Porém, para manter esse equilíbrio, ele necessita de uma carga alostática. Quando o organismo em si passa a ser submetido a uma necessidade de demandar constantemente uma carga, uma energia, para restabelecimento da sua homeostase, ele passa a ter grande probabilidade de desenvolver algumas das características, sintomas gerais e características
de estresse crônico e ansiedade. O estresse agudo, né, nós já comentamos, é aquele clássico em que, por algum momento, os sentidos chegam ao organismo através dos seus sentidos uma mensagem. O tálamo processa, encaminha essa mensagem de risco para a amígdala. A amígdala vai determinar lá que seja disparada a chamada reação de luta e fuga, com um derrame imediato de adrenalina, noradrenalina, alguns hormônios que irão fazer que o organismo apresente alguns sintomas clássicos, que a gente vai estar falando para vocês. Isso é imediato, mas manda também o tálamo mensagem para o córtex. O córtex avalia se aquilo realmente é uma ameaça e a partir dali interrompe ou não aquele derrame de adrenalina, noradrenalina. É o clássico, é o que sempre se fala, você vem dirigindo, uma bola quica na frente do carro, uma criança vem, você não raciocina e breca. Isso aí é o sistema sentido, tálamo, amígdala. Depois vem aquela sensação própria da adrenalina, sudorese na mão, taquicardia, uma dor na musculatura, você ficou impactado. A situação se restabeleceu. Porém, se você ficar em algum momento lá o córtex replicando aquele sentimento, quase morri, poderia ter vitimizado alguém, novamente a amígdala vai estar disparando essa reação de luta e fuga. Então, no primeiro momento, em que há um derrame, que é o agudo, é o estresse agudo, há um derrame de adrenalina e noradrenalina, cessou, acabou. Com o passar do tempo, com aquele estado de alerta constante, é muito comum entre militares em situação de combate, em policiais em situação de combate ou de elevado estresse, que esse estresse que ora era agudo se transforme num estresse crônico provocado aí pelo nosso amigo cortisol, que é um neurotóxico que vai causar N problemas, dislipidemia. Ô Rayana, nossa amiga, colega de turma, que legal você estar aqui. Que vai estar causando uma série de outros problemas. Dislipidemia, vai afetar o apetite, vai afetar a memória de longo prazo, enfim, são N problemas que o cortisol causa. No caso desse aumento, nessa sobrecarga aloestática que nós havíamos falado, essa energia que vai se gastar para restabelecer a situação de homeostase, pode levar ao do estresse crônico, você partir para o que nós chamamos de um exemplo clássico de transtorno de estresse pós-traumático. Aquela situação repetida e aquela ameaça, aquele perigo real repetidos várias vezes. O cortisol vai acabar influenciando aí o surgimento desse transtorno de estresse pós-traumático. Mas o que podemos fazer? Na hipnose, através da dessensibilização ou ressignificação, não é o esquecimento do evento, é dessensibilizá-lo, ou seja, diminuir a sua carga, ou ressignificá-lo, dar outro entendimento ao mesmo. Nós estaremos agindo aí diretamente na melhoria dos sintomas de ansiedade, depressão, esse ciclo aí da própria dor e etc. E é muito interessante, quando muito se fala sobre os sintomas de ansiedade, e eles têm alguns que vão atingindo o próprio corpo, como é o caso concreto, mas é importante a gente saber
que existem sintomas que nós chamamos de sintomas gerais, né? Que é quando a pessoa está sob o efeito daqueles hormônios, adrenalina, noradrenalina, cortisol, acabam acontecendo. Quais são? Angústia, arritmia cardíaca, vertigens, boca seca, falta de ar, uma preocupação, a pessoa está sempre prevendo um futuro, tremores, paralisações. Isso são sintomas. E emoções gerais, uma ansiosidade, uma aflição, um aperto no peito, a emoção de tristeza, de raiva, medo, dor física, começam a aparecer aquelas dores que não se sabe a origem, uma compulsividade, um estado de vergonha, aversão ou desprezo. Então, isso aí são emoções. As primeiras que eu falei foram sintomas, aparecem no corpo. E as emoções normalmente descritas são essas. Já características da ansiedade, nós teremos uma impulsividade, agitação, impaciência, um aumento ou diminuição na libido, normalmente um aumento, um aumento e a presença do sintoma insônia. É interessante falar que parte dessas emoções e das sensações que eu descrevi acima também se fazem presentes no quadro depressivo, ok? O que diferencia são poucas coisas aqui. Mas a pesquisa em si estava vendo o que o biofeedback de variabilidade de frequência cardíaca pode fazer sobre o estresse e a ansiedade, né? Essa meta-análise que foi realizada e apresentada, apesar de certo tempo, em 2017, ainda tem um valor bem interessante. Nós vamos fazer essa comparação com o efeito não de pesquisa, tá? O efeito clínico, que é individual, que é feito em consultório. Então, o resumo do artigo. Os antecedentes, segundo os autores, algumas evidências sugerem que o biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca, ou HRV em inglês, pode ser uma maneira eficaz de tratar os sintomas da ansiedade e do estresse. Para examinar os efeitos do biofeedback da variabilidade de frequência cardíaca sobre os sintomas da ansiedade e do estresse, os pesquisadores dizem que realizaram uma meta-análise dos estudos extraídos da PubMed, da PsycInfo e da Cochrane Library. Foram nesses três que foram buscadas as publicações. O que a pesquisa à época identificou? 24 estudos, que totalizaram 484 participantes, que receberam algum tipo de treinamento pelo biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca específico para estresse e ansiedade. E foi realizada uma meta-análise dos efeitos aleatórios. Quais os resultados? Apresentados dois resultados. O tamanho do efeito, né? Silvio, muito obrigado pela participação, grande atleta do ciclismo, reconhecido aqui no nosso Cuiabá. Muito obrigado pela presença. Foram feitas duas medidas. O tamanho do efeito pré e pós dentro do grupo. Para isso, os pesquisadores usaram o REDS-G, né, o G de REDS, como uma medida de tamanho desse efeito. Acredito que não usaram o D de Cohen por conta do tamanho da amostra. Eles trabalharam ali com 24. E o que se tem é que até 20, salvo aí, doutor Fabrício me socorra, um grupo até 20
o G de Redges ele é melhor para dar esse aferimento. Acima não há diferença. Então, nós trabalhávamos com 24, optaram, estou especulando, lógico, optaram os pesquisadores por utilizarem o G de Redges. E obtiveram um 0,81, o que indica um efeito grande, né? Um grande efeito. Até 0,2, o que nós sabemos, tanto no D de Cohen quanto no G de Redges, é que até 0,2 não é visível a olho nu, 0,5 é chamado pequeno efeito, o efeito médio é até 0,5 e 0,8 já é visível, a diferença já é visível a olho nu, é mais ou menos isso que se fala, que já é considerado um grande efeito. Então, o tamanho do efeito pré e pós dentro do grupo obteve o índice G igual a 0,81. E a análise entre os grupos que comparou o biofeedback de variabilidade de frequência cardíaca a uma condição de grupo controle rendeu o G de Redges em 0,83, ou seja, dá um tamanho grande, né? As análises feitas pelos moderadores revelaram que a eficácia do tratamento não foi moderada pelo ano de realização do estudo, pelo risco de viés dos estudos, pela percentagem de mulheres, pelo número de sessões ou pela presença de transtorno de ansiedade. Isso aí já sugere novas pesquisas. Principalmente, a gente coloca aqui a nossa experiência vivida em clínica nos pacientes que são aqui tratados especificamente com ansiedade. O biofeedback, numa melhor de 10 sessões previstas, de 20 a 30 minutos, essas sessões com intervalo de 7 dias. A partir da quarta sessão, quinta sessão, há uma melhoria do biofeedback, uma melhoria da variabilidade da frequência cardíaca com uma apresentação, né, uma melhoria subjetiva dos sintomas de ansiedade, das características, sintomas e emoções gerais envolvidas com ansiedade nos nossos pacientes em clínica. Não é aqui o caso. Sendo que, até o presente momento, nós tivemos apenas um paciente do sexo masculino. Todos os demais pacientes tratados com ansiedade e estresse são do sexo feminino. Isso que é uma coleta bem simples, bem empírica, nada científica, apenas os resultados que nós estamos observando aqui. Mas voltando à pesquisa, então concluíram os autores que o treinamento com biofeedback de VFC está associado a uma grande redução do estresse e da ansiedade relatados pelos participantes, embora estudos melhor controlados sejam necessários. Esta intervenção oferece uma abordagem promissora para o tratamento de estresse e da ansiedade por meio dos dispositivos usados. Como eu transmiti há pouco, dentro do que nós nos propomos em clínica, que é diferente do controle exigido e necessário no experimento científico. Em clínica, que é apenas um paciente no quadro pessoal, dentro de critérios subjetivos aprontados ali pelo próprio paciente, nós conseguimos detectar realmente uma melhora nos sintomas gerais, nas emoções gerais, nos sintomas e nas características próprias do estresse e da ansiedade. Acreditamos ser toda aquela complexa situação
da respiração, nervo vago, barro reflexo, e aí move-se todo o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, e aquela condição que não é um transtorno de personalidade, toda aquela situação possa ser mitigada. É um artigo pequeno, mas eu acredito que ele vem sempre colaborando para a eficácia do biofeedback, que já é uma prática recorrente aqui em nossa clínica. Sempre tratamos os pacientes que aqui chegam, né, que buscam uma melhoria na sua qualidade de vida. Nós sempre inserimos o biofeedback também para mitigar esses casos pontuais de ansiedade, depressão, dor, nessa melhoria dessa qualidade através da modulação e do autotreinamento, né? Autoenfrentamento, na modulação do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Os dois artigos, o primeiro foi que nós falamos sobre o câncer, aí uma área total, nos arvorando a entrar na área do Dr. Fabrício, que é uma referência na parte de câncer. O paciente já em tratamento paliativo consegue-se aí melhorar a qualidade de vida, melhorando o sono desse paciente. Então o biofeedback é um recurso de HRV, é um recurso muito interessante a ser até aprofundado em pesquisas. E bem como no paciente que aqui chega, né, de alguma forma, por conta de algum trauma, algo que precisa ser ressignificado ou dessensibilizado, é possível agregar a hipnose com melhoria visível, o biofeedback de HRV, com resultados bem bacanas, bem interessantes. Enfim, o que nós havíamos pensado para hoje era esse segundo artigo especificamente, e fizemos aí uma rápida regravação, né, rediscussão da live da terça-feira, que infelizmente não ficou fixada. Estamos à disposição, se alguém tiver algum questionamento, alguma observação que queira nos fazer, para brilhantar, se tivermos alguma dificuldade. Se quiserem saber algo mais, eu sempre falo, no próprio Instagram, lá na bio tem um link. Aquele link é o que levo para o meu WhatsApp, né? 992543966. Conectou lá, ou no próprio direct, a gente vai buscar informações, pode vir aqui nos visitar no Jardim Cuiabá, onde estamos, possuímos o nosso consultório, saber o que a gente, como que isso tudo se desenvolve nessa hipnose baseada em evidências, né? Não acreditamos no emprego da hipnose como um campo místico, ou simplesmente que eu vou replicando um método que eu não sei o que está acontecendo lá dentro. Enfim, pode vir aqui, entre em contato, faça uma visita, venham tomar um café aqui conosco, professor Fabrício, Rayana, né, para a gente matar a saudade de jogar conversa fora dos velhos tempos da Universidade Federal de Mato Grosso. Em breve posso até fazer uma visita e perturbar o senhor, já que a pandemia se extinguiu. Mas, enfim, agradeço, né? Antes de mais nada, vou reforçar aqui, que eu era para ter falado no início, não falei, então falo novamente. Instagram, @otomarpereira.hipnoterapeuta, divulguem. O YouTube, o nosso canal lá no YouTube, Dr. Otomar P. de Pereira, hipnoterapeuta clínico,
As lives ficam lá também. Curtam, mandem as suas dúvidas, façam perguntas. É muito importante para a gente estar definindo o que desejam ouvir. Na plataforma da COS TV, Dr. Otomar Pereira, hipnoterapeuta clínico. Busquem lá também, tem material. E no Kawaii só não tem dancinha, Dr. Otomar Pereira, hipnoterapeuta. A gente fala ali sobre o nosso dia a dia, uns 1 ou 2 publicações do que está acontecendo aqui no nosso consultório. Aproveito também para reforçar que a partir da próxima semana nós estaremos iniciando as nossas lives, a partir de terça, né, da semana que vem, às 21 horas, horário de Brasília, 20 horas, horário de Mato Grosso, né, para ficar mais fácil por alguns pedidos que nos fizeram, né. As pessoas estavam ali perdendo o início de nossas lives. Certo? Se tiver alguma pergunta, nós estamos à disposição. Deixa eu só tirar o medo de clicar e acabar tirando do ar, que nem aconteceu da última vez. Mas muito bem, se não houverem dúvidas, se houverem questionamento, reforço aqui meu agradecimento à minha filha, sempre prestigia, a doutora Maria Cristina, minha esposa, sócia aqui também na clínica, doutor Fabrício, Jussara, enfim, todas as pessoas que nos seguiram, nos acompanharam aqui até agora a nossa live. A Rayana, manda um abraço para Gabriel. Somos muito felizes de tê-los como amigos desde o tempo lá de UFMT. Silvio, grande ciclista, obrigado também pela presença. E eu vou encerrando por aqui, me colocando sempre à disposição de todos para qualquer dúvida.